Olá, bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema felicidade. O que é que nos faz feliz, o que é que não nos faz feliz e o que é que a gente pode fazer para incrementar a nossa felicidade no dia a dia. A ciência tem cada vez mais se ocupado desse tema e tem trazido para nós um conhecimento que nos ajuda a tomar melhores decisões. Eu vou compartilhar hoje com vocês algumas dessas descobertas científicas. Primeiro, você pode estar pensando, por que de repente o tema felicidade ganhou uma importância? Eu vejo tantos artigos falando sobre isso, reportagens. A Universidade Newton Lins agora tem uma disciplina de felicidade, tem um laboratório da felicidade e do bem viver. Por que de repente tem um interesse tão grande em torno desse tema? A gente poderia pensar, as pessoas estão mais felizes, por isso elas falam sobre felicidade? Talvez seja um pouco o contrário disso. Há uma percepção de que a gente precisa ser mais feliz. Nós estamos vivendo a nossa vida de forma muito acelerada e a gente precisa colocar a nossa atenção nesse tema. Por isso a ciência, de repente, começou a se ocupar e produzir novos conhecimentos a esse respeito. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês desse contexto, né? Por que a gente está estudando sobre felicidade, porque esse curso que nós estamos oferecendo para vocês, e depois vamos falar um pouco sobre as descobertas científicas desse tema. Bom, primeiro, por que estudar sobre felicidade? Eu vou olhar um pouquinho para o ladinho aqui porque eu tenho uma cola para me ajudar. A aula é longa, a memória não ia dar conta de tudo. A gente vive num mundo que está muito acelerado, você já deve ter percebido isso. A gente tem sempre uma sensação de que a gente está atrasado para as coisas, a gente está sempre em débito com as pessoas, a gente está sempre sentindo que a gente está atrás no tempo, que a gente está com o prazo estourado. As pessoas têm se sentido muito ansiosas no momento presente. Antes da pandemia a gente já tinha isso de forma muito forte, mas depois da pandemia do coronavírus isso se acentuou muito. Uma sensação de ansiedade, uma preocupação com o futuro muito grande que tem trazido transtornos realmente sérios para a vida das pessoas. Muitas pessoas se sentem desanimadas, né? Uma falta de esperança sobre o amanhã, uma sensação de que será que eu estarei melhor do que eu estou hoje? Isso é um sentimento compartilhado por muitas pessoas ao nosso redor. Uma sensação de desamparo, de não ter com quem contar para solucionar seus problemas. E um sentimento de solidão que tem se espalhado com uma constância muito grande. As pessoas estão vivendo muito isoladas. Se nós compararmos com tempos passados, em que nós éramos uma sociedade mais coletivista, em que nós conhecíamos os nossos vizinhos, em que a gente passava mais tempo com a nossa família, em que a gente tinha mais tempo com os nossos amigos, e nós compararmos com o momento atual, seja provocado pela pandemia, mas até anterior, a gente tem se isolado muito, a gente tem passado muito tempo sozinho. Quando nós chegamos à nossa casa, a gente vai assistir um filme sozinho, a gente toma uma cerveja, toma um vinho sozinhos. A gente tem compartilhado menos a vida. E nós, seres humanos, nós evoluímos como sociedade porque nós conquistamos a capacidade, a habilidade de sermos seres sociais. Isso é fundamental. E nós necessitamos das conexões sociais para sermos felizes, para continuarmos vivendo. E de alguma forma nós estamos amputando isso da nossa vida, no momento em que nós nos isolamos para viver a nossa vida de forma muito individualista. Isso tem trazido impactos muito negativos para a nossa vida e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tem outras questões também que são compartilhadas, né, no mundo em que nós vivemos, que são fruto de um mundo que está num processo de desagregação, como se fosse um mundo que está num processo de transformação. A gente percebe uma desconexão com o sagrado, com a ideia do sagrado. O que é a ideia do sagrado? É a ideia da transcendência, de que a vida não é só acordar de manhã cedo, tomar meu café, entrar no transporte, ir para o trabalho, produzir o dia inteiro, comer qualquer coisa na hora do almoço, sem nem sentir o sabor da comida, porque eu não estou prestando atenção, eu estou com o celular aqui na frente me distraindo,
falo com alguém, mas sem muita atenção que a pessoa está dizendo para mim, volto para o trabalho, trabalho mais ou estudo, volto para casa cansado, deito na cama, assisto um filme na Netflix e durmo. Que lugar que tem o sagrado num cotidiano desse? Onde que está o momento em que você para poder observar as coisas bonitas que tem ao seu redor? Onde que está Deus nesse cotidiano? Deus está no fim de semana quando você vai à igreja? Não é muito pouco. Então a sociedade humana, especialmente no Ocidente, na parte ocidental do planeta, tem vivido uma vida muito desconectada com a ideia do sagrado e isso tem nos feito muita falta. Nós temos vivido em ambientes artificializados. Se eu te perguntar onde é que você está agora, provavelmente você vai descrever um ambiente que é uma sala ou um quarto, com 4 paredes, uma porta, talvez tenha uma janela, talvez não, um ar-condicionado ligado ou não, ou um ventilador, seja o que for. Um ambiente construído artificialmente, que é fruto da engenhosidade, da inteligência humana, maravilhoso. No passado nós não tínhamos essa possibilidade, né, de ter um ambiente para nos proteger. Quando os nossos ancestrais viviam nas cavernas, viviam sob um constante medo. Agora a gente tem uma casa, tem um lugar onde a gente se abriga, isso é maravilhoso. Mas a gente tem passado muito tempo em ambientes artificiais. Quanto tempo por dia você passa num ambiente como esse? Me diga, pense aí um pouquinho e me diga quantas horas por dia você passa em ambientes fechados? Quantas horas por dia você passa em ambientes abertos? Acontece que nós, seres humanos, nós somos animais. Você lembra disso? Nós somos animais, nós viemos da natureza. Nós construímos uma cultura que é tão rica, nós construímos um intelecto que é tão maravilhoso, que a gente se distanciou do universo da natureza. Mas ainda assim nós somos animais e nós temos necessidade de contato com a natureza. Então a gente tem reservado muito pouco tempo nesse nosso cotidiano, que a gente está sempre atrasado, que é baseado em prazos apertados para entregar tarefas, né? Como se nós fôssemos tarefeiros. Nós temos reservado muito pouco tempo para estar em ambientes naturais, sentar debaixo de uma árvore, colocar os pés na areia. Você se lembra da última vez que você colocou o pé na areia? Lembra da sensação gostosa que você tem quando você pisa na areia e seu pé se move? Os grãos de areia se movem debaixo dos seus pés? Parece que sobe uma energia, né? Até o último fio da nossa cabeça. Nós necessitamos disso. Pensa só no prazer que você tem só de se lembrar, né, dessa imagem. O quanto que ela te faz bem. É porque nós precisamos disso. Isso faz parte da nossa natureza humana e nós precisamos e nós temos negligenciado o nosso contato com a natureza. Nós vivemos num mundo em que as pessoas se distanciam entre si por conta desse isolamento, por conta dessa solidão que nós estamos sendo estimulados pelo mundo do consumo a vivermos sós. E as pessoas perdem a capacidade de cuidar umas das outras, de reconhecer a humanidade das outras pessoas. A gente reconhece a humanidade daquelas pessoas que a gente ama, as pessoas que são importantes para nós. Mas, quanto mais distante uma pessoa for de nós, menos nós identificamos, menos nós reconhecemos a humanidade dela. E nós cuidamos muito pouco das pessoas que nós não reconhecemos a humanidade. Um exemplo disso é um morador de rua, um pedinte. A gente atribui valor diferente às pessoas. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de cuidar de nós mesmos. No momento em que você negligencia o seu café da manhã, que você não come uma fruta, que você não faz uma atividade física, que você não tem contato com a natureza, em que você não tem contato com o sagrado, que você não tem contato com o seu próprio eu superior, você está se negligenciando, você está dizendo que você não é importante nem mesmo para você. Então esse é um contexto em que nós estamos vivendo e por isso as pessoas têm se sentido mais infelizes no momento atual. E por isso a ciência está olhando para isso, a ciência está se dando conta, eu preciso me mexer, eu preciso ensinar para as pessoas como a felicidade está nas coisas simples da vida, porque nós estamos sendo empurrados pelo mundo do consumo a acreditar na superioridade das coisas materiais em detrimento das relações pessoais.
São as relações interpessoais, o contato com a natureza, o contato com a espiritualidade, o que nos faz felizes. Mas a gente está indo para outro lado, a gente está acreditando que ter uma casa maravilhosa, que trocar de carro a cada 2 anos, que ter um celular de último tipo, de ter um computador maravilhoso, que roda todos os jogos, de fazer uma viagem de fim de ano, que é isso que nos faz felizes. E aí nós vivemos dentro da rodinha do hamster para ganhar dinheiro e pagar tudo isso. E aí quando a gente consegue essas coisas, a gente fica feliz? Me diga. A gente fica por um tempinho curto. No primeiro momento a gente fica, dá uma euforia, um bem-estar enorme, mas se dissipa tão rápido e vem uma infelicidade, uma tristeza decorrente disso. Essa tristeza que a gente sente nos empurra para um consumismo desenfreado. Porque a gente quer sentir de novo aquela sensação gostosa de quando a gente vai no shopping, compra uma bolsa legal que a gente gosta, que a gente acha que combina conosco. Quando a gente compra as coisas mais simples, não precisa ser um bem caro. Vocês percebem o quanto que a gente compra coisas por impulso, só para ter de novo aquela sensaçãozinha gostosa que a gente tem quando você sai da loja com o shopping? Mas 80% das pessoas se arrepende da compra antes mesmo de chegar em casa. Porque foi uma compra por impulso. Muitas pessoas não têm nem como pagar por aquela compra, mas compram. Então a gente é empurrado para um consumismo desenfreado que alimenta um círculo vicioso que só nos faz mal. Por isso a ciência está dizendo para a gente, vamos ficar atentos ao que realmente nos faz felizes. Nós temos para ajudar nesse cenário um aparato de propaganda que é muito eficiente, que fica o tempo todo dizendo para a gente, se você consumir, se você comprar aquele carro que passa na televisão, onde tem um homem jovem dirigindo, numa autoestrada, muito livre, uma mulher muito bonita do lado dele também jovem, porque a felicidade da propaganda é jovem, jovem e bela. Você vai ser feliz se você tiver dinheiro e comprar aquele carro maravilhoso. Você vai poder viajar pela estrada, cabelos ao vento, uma pessoa linda do seu lado olhando para você, sorrindo, te jogando um beijinho. Aí você compra o carro, sai da concessionária feliz, achando que vai ter a sua vida e cai onde? Num belo de um engarrafamento. A sua vida dentro de um carro não é aquela vida da propaganda. Então a propaganda é tão eficiente para dizer para a gente que a gente vai encontrar a felicidade consumindo coisas que a gente acredita. Nós somos tão ingênuos, não somos? Nós acreditamos. E aí a gente fica apostando nisso e cometendo equívocos sobre a nossa própria vida, porque aí a gente não tem tempo para as coisas que realmente importam, porque eu tenho um cartão de crédito vencendo no final do mês, eu tenho um boleto para pagar, não tenho tempo para sair com meu filho, não tenho tempo para ensinar o meu filho a andar de bicicleta, não tenho tempo para poder escutar o meu amigo que está precisando desabafar comigo no telefone, não posso, depois eu te ligo. A gente está sempre adiando os encontros com as pessoas. E quando a gente encontra com as pessoas, a gente não olha nos olhos delas. Quando a gente encontra com as pessoas, a gente se distrai com outras coisas, a gente não está ali, a gente está alheio com o celular, seja olhando uma rede social, seja mandando mensagem para uma outra pessoa que não está ali conosco. Então, isso realmente nos faz muito felizes e a propaganda tem um papel muito grande nesse processo. Esse mundo em que nós estamos vivendo, que é a chamada civilização do desejo, a gente mede o sucesso das pessoas pelo poder de consumo. A gente entende que tem sucesso na vida quem tem poder de consumo, quem pode comprar um carro, quem pode comprar uma casa, quem está sempre mobiliando a sua casa com coisas novas, quem tem um eletrodoméstico novo, quem está sempre com roupas bonitas. E uma pessoa vale o que ela é capaz de consumir nesse mundo. Ou você acha que um morador de rua, um pedinte, recebe a mesma atenção que uma pessoa bem vestida num restaurante? Ainda que ambos tenham na ocasião dinheiro para comprar aquilo que eles entraram na loja para comprar, não recebem, porque a gente mede as pessoas pelo valor, pelo poder de consumo. A gente valora as pessoas pelo poder de consumo que elas têm. E percebem o quanto que isso é equivocado? O erro que nós estamos cometendo é um erro muito grande. E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa mudar isso. E aí, a ciência
ciência tem se debruçado sobre isso. A ciência tem falado, nós precisamos ajudar a sociedade humana ocidental a encontrar um caminho para a felicidade, porque isso é insustentável. As pessoas estão ficando depressivas, estão ficando ansiosas, as pessoas estão se endividando, acreditando numa felicidade consumista que não se realiza. Ela promete a felicidade, mas não entrega a felicidade. E isso tem gerado um exército de pessoas deprimidas, um exército de pessoas ansiosas, um exército de pessoas que não sabem lidar com as emoções, que estão vivendo alheias ao momento presente. E a ciência, portanto, tem se dedicado a entender o que nos faz felizes de verdade, o que não nos faz felizes, como que nós estamos nos equivocando na busca da felicidade. E tem buscado popularizar este conhecimento, assim como a Newton Lins está fazendo um curso sobre felicidade, né? Popularizar esse conhecimento para que pessoas simples, pessoas comuns, tenham acesso a esse conhecimento, para que ele não fique guardado nas pesquisas. Uma das maiores pesquisadoras do mundo sobre esse tema é a doutora Sonja Lyubomirsky. Ela é uma psicóloga formada, ela é da Universidade de Harvard, escreveu um livro muito conhecido chamado A Ciência da Felicidade, e ela conduziu muitas pesquisas nesse tema. E ela tem um achado nas pesquisas dela que é tão simples, que é uma frase que a gente ouve tanto e a gente costuma tirar fazer umas brincadeiras quando a gente ouve, que é aquela: dinheiro não traz felicidade. Todo mundo faz uma brincadeira quando ouve essa frase. Então coloca o seu dinheiro na minha conta e vai ser feliz, não é? O que a doutora Sonja Lyubomirsky descobriu? Através de pesquisas, de experimentos científicos com pessoas, ela afirma que a felicidade depende muito pouco do consumo material e raramente depende do nosso saldo na conta bancária. O contrário não é verdadeiro. Nós não estamos afirmando que dá para ser feliz sem dinheiro. Não, porque no mundo em que nós vivemos, na sociedade ocidental, na nossa cultura, o dinheiro é uma forma de você ter segurança, de você comprar os alimentos, de você poder gozar de uma vida boa. Ele é um meio para isso, mas ele não é fim. É isso que ela está dizendo para a gente. Não é o fato de você ter um saldo bancário gordo que vai te fazer feliz se você negligenciar os outros aspectos da sua vida. Não é o fato de você consumir muitos bens que vai te fazer feliz se você negligenciar as relações sociais com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com aquele grupo de amigos com quem você saía todo fim de semana para jogar um futebol e que agora você não dá mais atenção para ele. Na verdade, você precisa daquele grupo de amigos do futebol para ser feliz. E é isso que ela está dizendo para a gente. Bom, se o dinheiro não vem, se não é o dinheiro que oferece a felicidade, o que na verdade nos traz felicidade? Eu fiz uma tese de doutorado sobre esse tema. Eu fui estudar o povo Baniwa, que é um povo indígena que vive no Alto Rio Negro, na região da bacia do rio Içana, próximo da Colômbia e da Venezuela. Os Baniwa têm um modo de viver que eles chamam de Machacaru Uemaca, que seria bem viver, a tradução para o português. E é uma forma de felicidade coletiva, diferente da felicidade na nossa sociedade, com a felicidade baseada no indivíduo, em que a felicidade é uma medição pessoal. A felicidade é a minha percepção sobre a minha satisfação com a vida. O quanto eu estou satisfeita com os diversos aspectos da vida. Então, cada um de nós consegue identificar o seu grau de felicidade. Tem alguns instrumentos que ajudam nisso. Eu vou disponibilizar alguns para vocês. Mas cada um de nós consegue dizer: eu estou feliz com a vida que eu levo? A vida que eu levo tem coerência com o que eu penso? Eu estou lutando pelo que eu acredito? Eu estou de acordo com os meus valores? Eu estou me orientando por eles? Eu abandonei os valores que eu aprendi quando eu era criança? E eu fui, portanto, tentar entender de onde que vem a felicidade. Nos livros, na minha pesquisa, nos autores que têm trabalhado sobre isso, e encontrei 4 coisas que eu chamo de os 5 pilares da felicidade.
São coisas que são muito básicas, nas quais a gente precisa investir a nossa energia e o nosso tempo para sermos realmente felizes. Vamos lá. Qual é a primeira dessas coisas? A ciência está nos dizendo que a felicidade vem das relações interpessoais, as relações entre pessoas, as relações familiares, as relações matrimoniais, as relações de amizade, as relações comunitárias, são aquelas relações que a gente tem no bairro, no grupo da igreja, no grupo do futebol. Então a ciência diz pra gente, através de pesquisas muito bem elaboradas, pesquisas sérias, que esse é o primeiro pilar da felicidade. Nós precisamos ter relações interpessoais saudáveis e satisfatórias. Não são quaisquer relações, né? Se forem relações conflituosas, relações que nos fazem mal, obviamente nós não seremos felizes com essas relações. Mas são relações saudáveis, que nos fazem bem. E para fazerem bem, para serem relações saudáveis, a gente precisa de quê? A gente precisa colocar a nossa atenção nelas, a gente precisa alimentar essas relações. Não é mesmo? A gente tem alimentado as nossas relações? Você tem alimentado as suas relações? Você tem dado tempo? Tem dado a sua melhor energia para essas relações? Se você não está fazendo isso, comece a fazer agora, porque é isso que vai te fazer feliz. Eu vou dar um exemplo que é brilhante. A Universidade de Harvard tem uma pesquisa que já dura 80 anos. Já passaram muitos pesquisadores por essa pesquisa, porque obviamente os primeiros que começaram já não estão mais entre nós. O que eles descobriram? Como é que eles conduziram essa pesquisa? Eles, 80 anos atrás, pegaram jovens que acabavam de se matricular em Harvard. Eles tinham recém entrado na universidade, que é a universidade mais prestigiosa do mundo. Então eram pessoas de classe alta, porque é uma universidade privada, é uma universidade cara, que se você não tiver bolsa, você precisa ter uma origem privilegiada do ponto de vista financeiro para conseguir estudar lá. Eles descobriram, portanto, pegando um grupo de estudantes de Harvard e um grupo de pessoas, um grupo de jovens da mesma faixa etária da periferia de Boston, que é a cidade onde fica esse campus de Harvard que foi estudado. Eles pegaram uma região de Boston onde havia muita violência, muita criminalidade. Então eles pegaram jovens que eram como se fosse de uma favela, para nós compararmos um pouco com a nossa realidade. Eles foram então acompanhar esses dois grupos de jovens ao longo de 80 anos. No início da pesquisa, obviamente, eles não tinham essa pretensão que durasse 80 anos, mas o fato é que hoje dura. E o que eles descobriram ao longo desse tempo todo? Eles identificaram que as pessoas mais felizes ainda hoje, e os descendentes dessas pessoas, porque uma parte dos entrevistados, né, dos pesquisados também já faleceram, mas eles continuam pesquisando os descendentes dessas pessoas. Eles descobriram que as pessoas mais felizes são aquelas que investiram o seu melhor em ter relações interpessoais saudáveis. As relações no trabalho, buscando ter um ambiente entre os colegas saudável, em que as pessoas se sentiam bem em estar juntas, em que o trabalho não era um peso, em que o trabalho era uma fonte de prazer. Relações matrimoniais saudáveis foi fundamental para a felicidade dessas pessoas. Relações de amizade, pessoas que investiram em amizades profundas e levaram amizades a vida inteira, são as pessoas mais felizes. E quem vocês acham que eram os mais felizes? Os jovens de Harvard ou os jovens da periferia de Boston? Não havia diferença substancial entre eles. Com isso, eles conseguem comprovar: o dinheiro não é o elemento que traz felicidade. São as pessoas com as quais nós nos relacionamos que nos traz felicidade. Não é fantástica essa descoberta? E não é muito bom que você possa saber dela agora e fazer uso a seu favor dessa informação? Então, vamos começar a cuidar melhor das nossas relações. Com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, com as pessoas da nossa comunidade. Investir tempo
nessas pessoas, dar o nosso melhor para cada uma delas é o que de fato vai nos fazer felizes ao longo da vida. Um dado interessante ainda dessa pesquisa: muitas dessas pessoas entrevistadas hoje ainda estão vivas, que foram entrevistadas lá no início, ainda estão vivas. E aquelas que preservaram melhor a memória, que por volta de 100 anos ainda tem uma memória viva da sua história, que não tiveram doenças degenerativas ligadas à perda da memória, são as pessoas mais felizes e são as pessoas que têm ao seu entorno familiares e amigos, e que na velhice são cuidadas por familiares e amigos, e não são cuidadas somente por enfermeiros, somente por pessoas que são contratadas para fazer esses cuidados. Quem são as pessoas que conseguem no final da sua vida, mesmo tendo um poder aquisitivo alto, conseguir com que a família fique perto dela e cuide dela? São as pessoas que cuidaram das outras quando eram jovens. A gente colhe o que a gente planta. Elas deram esse exemplo e na sua velhice elas estão sendo cuidadas. Então, se você quer no final da sua vida ser cuidada pela sua família, receber o carinho, ter ao seu redor pessoas que se importam com você e ter a sua memória mais preservada, você lembrar seu nome, lembrar o nome das pessoas, lembrar as comidas que você gosta, saber contar as histórias que você viveu, cuide das relações ao seu redor, de todas essas relações. Segundo elemento da felicidade, dos pilares da felicidade, vamos lá. O segundo elemento que nos faz mais felizes é o sentimento de pertencimento a um grupo social. Nós precisamos sentir que nós pertencemos a um determinado grupo social para nós sermos felizes. Nós não podemos nos sentir pessoas desgarradas no mundo, onde a gente não se conecta com ninguém. Como que nós sentimos que nós temos pertencimento? Quando nós sentimos que nós compartilhamos um mesmo olhar sobre a vida, que a gente fala uma coisa e aquele grupo com o qual a gente convive está de acordo com essa coisa, ou mesmo não estando de acordo, tem respeito ao nosso ponto de vista e consegue compartilhar um outro olhar com respeito. Então, é a gente alimentar esse sentimento de pertencimento. Nós, como seres humanos, precisamos muito disso. É uma necessidade super importante e que às vezes nós estamos negligenciando quando nós deixamos de ir no almoço de família, quando nós deixamos de ir no jogo de futebol. A gente está com todas essas questões muito relativizadas, né? Desde o início da pandemia do coronavírus. Mas a gente tem formas de participar dos aniversários, participa de forma virtual. Quando você é convidado para o aniversário virtual, você vai? Você compra um presente para o seu amigo? Comece aí. Se você não está indo, você está agindo mal. Você está agindo contra você, contra a sua própria felicidade. Você percebe o quanto você se sente bem quando está perto dessas pessoas? O quanto que isso te alimenta? E o quanto que você tem dado pouco espaço para isso na sua vida? Então comece a fazer mais isso. Invista o seu tempo, a sua melhor energia nos grupos aos quais você sente pertencimento. E se você não sente pertencimento, comece a nutrir isso. Identifique grupos de interesse e comece a nutrir isso. Participar na igreja, participar de uma atividade física onde você possa criar um grupo, participar de uma atividade onde já haja um grupo, você ingressar num grupo que já existe e fazer amizades aí. O terceiro elemento fundamental para a nossa felicidade é o sentimento de gratidão. A ciência descobriu que o sentimento de gratidão é um elemento super importante. Parece uma coisa religiosa, não é? Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo você precisa ser grato e a gente menospreza essa frase? Mas na verdade tem uma sabedoria muito grande sobre isso e que a ciência agora está comprovando que é verdade. O nosso cérebro ele é um sistema muito curioso. A gente ainda vive com um cérebro muito próximo do cérebro primitivo, algumas partes do nosso cérebro. E acontece um fenômeno chamado adaptação hedônica. A adaptação hedônica é uma capacidade que nós ganhamos na evolução da espécie, que nos faz nos adaptar a tudo que está acontecendo. É uma habilidade muito boa, mas ela também tem um lado ruim, que nos faz acostumar com tudo, inclusive com as coisas boas. Você imagina quando você fez uma grande conquista na sua vida. Vamos nos lembrar de uma conquista maravilhosa que você teve. Quando você
passou no vestibular, quando você conquistou uma coisa que você queria muito, no seu casamento, quando você conquistou aquela namorada ou aquele namorado que você sentiu que era a pessoa da sua vida, quando você comprou a casa própria, caso você já tenha. Pense numa grande conquista na sua vida, que foi muito importante, o nascimento do seu filho. Pense aí numa grande conquista. Lembra daquele dia, o quanto que você ficou inundado de felicidade, de gratidão, de coisas boas? Você não cabia em si de tanta alegria que você teve, não é verdade? Agora olhe para esse fato, que foi esse fato tão maravilhoso. Ele provavelmente continua tendo a mesma importância na sua vida, não continua? Se foi passar no vestibular, ele continua tendo a mesma importância, porque ele te abriu uma série de portas. Se foi o nascimento do seu filho ou da sua filha, é claro que ele continua sendo importantíssimo. Se foi o seu casamento, é claro que ele continua sendo importantíssimo na sua vida, a menos que você não queira mais esse casamento. Então vejam como essas coisas continuam sendo importantes, mas a gente não dá um pulinho de alegria todo dia quando levanta na cama e fala: ai meu Deus, meu filho nasceu. Ele nasceu 16 anos atrás. Você continua levantando e dando pulinhos? Ou então você continua dando pulinhos toda vez que você lembra que você passou no curso da faculdade que você queria? Você continua dando pulinhos cada vez que você abre o seu carro? A gente não dá, sabe por quê? Porque a gente se adaptou a este fato. E ele é um ganho evolutivo. Por que razão? Porque quando nós vivíamos nas cavernas, vocês lembram como era perigoso? A gente não tinha parede, a gente não tinha porta, a gente vivia num lugar perigoso. E o nosso cérebro precisava nos manter alerta. Era uma questão de sobrevivência, né? Tinha animais perigosos, nós éramos tanto caça como caçadores. Então nós precisávamos ficar alertas o tempo todo. Então o nosso cérebro mandava sinais de alerta o tempo todo, de estresse o tempo todo. Hoje a gente não vive mais nesse ambiente. Né? Nós temos um ambiente bastante controlado e nós não corremos os mesmos riscos. Com o processo evolutivo, o cérebro criou então essa adaptação hedônica para que a gente não fique o tempo todo, né, se assustando com todos os fenômenos que acontecem na nossa vida. Isso acontece para o bem, mas acontece para o mal, porque a gente se acostuma inclusive com as coisas boas. E o nosso cérebro é muito danado. Outra característica dele que é ruim para a nossa felicidade é o fato de que ele processa mais informações negativas do que informações positivas. Melhor dizendo, ele gasta mais energia com os acontecimentos negativos da nossa vida do que com os acontecimentos positivos. Pense quando você tem um dia maravilhoso, tudo saiu bem, tudo deu certo no trabalho, tudo deu certo na faculdade, tudo deu certo o que você queria fazer. Aquele dia vira um tormento, vira uma tragédia pra gente, parece que tudo deu errado, porque o seu cérebro foi lá e colocou muita atenção naquele único evento errado. Então todas as coisas boas que aconteceram antes, ele anula. Porque ele gasta mais energia com os acontecimentos, os eventos negativos do que com os positivos. O exercício da gratidão é o exercício da gente ir lá e mostrar para o nosso cérebro todas as coisas boas que aconteceram. E com isso aumenta instantaneamente a nossa percepção sobre a felicidade. Se a felicidade é uma percepção da minha satisfação com a minha vida, eu preciso colocar atenção nas coisas boas. Porque senão eu vou achar que está tudo errado o tempo todo, está tudo ruim. A gente começa a reclamar de tudo ruim. E como que a gente pratica a gratidão? Observando as coisas que estão acontecendo na sua vida. Valorizando as coisas que estão acontecendo na sua vida. Observando um passarinho que está perto de você e sendo grato por esse passarinho. Sendo grato porque você tomou um café da manhã saudável, sendo grato porque você recebeu uma mensagenzinha de alguém que você gosta e que é uma pessoa carinhosa e que tinha tempo que você não falava com ela. Então o que a gente pode fazer? Todos os dias, no final do dia, a gente reservar 5 minutinhos na hora de dormir, fechar os olhos, pode ser já deitado na cama e se lembrar de 5 coisas boas que aconteceram no seu dia e que você tem motivo para ser grato por elas. Vamos pensar em coisas simples. A ideia é pensar em coisas simples. A gente não precisa pensar nas coisas mirabolantes. Quer um exemplo?
Ai, hoje eu estava saindo atrasada para o trabalho, cheguei no ponto de ônibus e o ônibus passou na hora. Ele foi rapidinho, eu não me atrasei. Eu estou muito grata por isso. Outro exemplo, hoje eu fui almoçar e tinha o meu prato preferido. Ai, que delícia, que comida gostosa. Ou então, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu gosto. Ou então, meu marido preparou o café da manhã para mim. Vejam como são coisas simples e que são capazes de nos fazer felizes, mas aquele nosso cérebro primitivo só está dando atenção para as coisas negativas. Então vamos praticar o exercício da gratidão todos os dias e você vai perceber o quanto que aumenta a sua sensação de bem-estar e de felicidade com esses exercícios. Quarto elemento da felicidade: a bondade e a capacidade de ajudar os outros. A gente parece que já sabe disso, não sabe? A gente sabe. Instintivamente a gente sabe. Pesquisas mostram que quando a gente investe o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro ajudando outras pessoas, a gente é até mais feliz do que quando a gente investe isso pra gente. Então, faça isso todas as vezes que você sentir vontade, todas as vezes que aparecer a oportunidade, ajude alguém nas pequenas coisas. Sabe aquela coisa caricatural de ajudar a velhinha a atravessar a rua, de abrir a porta para a pessoa que está chegando cheia de embrulho na mão? Faça isso e você vai perceber instantaneamente aumentar a sua felicidade. Dá bom dia para as pessoas. Às vezes as pessoas estão tendo um péssimo dia e você chega lá e dá um bom dia com a cara alegre. Você ilumina o dia daquela pessoa. Fazer um elogio para as pessoas é uma forma de ser bom para as pessoas. Elogie. Hoje, elogie uma pessoa. Escolha uma pessoa para você fazer um elogio sincero e você vai dizer para ela algo sobre ela. Poxa, fulana, eu gosto tanto do seu cabelo, você sempre arruma ele tão bonito. Ou então, esse suco que você preparou tá tão gostoso. Ou então, você tá tão cheirosa, você tá sempre bem vestida. Encontre algum motivo para você elogiar essa pessoa. Eu gosto da forma como você é carinhosa com as pessoas. Encontre um motivo. E você vai se sentir instantaneamente melhor. Aposto, depois você me conta. Agora o último elemento, o quinto e último elemento para a nossa felicidade é a sensação de proteção. E o fato de nós termos uma rede de apoio ao nosso lado. Esse é um elemento fundamental para a nossa felicidade. Esse momento da pandemia mostrou muito isso. As pessoas que têm uma rede de apoio, que puderam contar com outras pessoas, estão muito mais felizes do que aquelas que se sentiram abandonadas, não é? Inclusive o governo é uma rede de apoio, o SUS é uma rede de apoio, não é? O SUS tem nos ajudado a passar por esse momento da pandemia. E a gente pode perceber, e a gente precisa ser rede de apoio para outras pessoas, assim como as pessoas são rede de apoio para nós. Imagine que te acontece um problema no meio da madrugada. Um baita de um problema, um baita de um pepino que você não consegue resolver sozinho. Você tem alguém para ligar? Você tem alguém que uma vez que você liga, a pessoa vai atender o telefone e vai lá te encontrar, te ajudar a resolver a sua encrenca? Isso é rede de apoio. Se você tem alguém para fazer isso, você tem rede de apoio. E a gente precisa criar rede de apoio. Rede de apoio é a nossa família, são os nossos amigos próximos com quem nós podemos partilhar os nossos problemas. Então, ter rede de apoio é um elemento fundamental para a nossa felicidade. E aí vocês podem me dizer, mas professora Líria, você não está contando nenhuma novidade. Tudo isso que você está dizendo eu já sei. É verdade. Tudo isso a gente já sabe. Instintivamente, na nossa criação familiar, na nossa criação religiosa, a gente foi ensinado por esse caminho. Mas e aí, você está praticando? Você está botando em marcha isso que você já sabia? É aí que a gente está errando. A gente está encontrando tempo para consumir coisas, para consumir relações, para lazer, para diversão, para o prazer imediato, mas não está encontrando para os elementos que nos dão felicidade. Então, vou repetir cada um deles. Relações interpessoais saudáveis e felizes, sentimento de pertencimento a um grupo social, sentimento de gratidão, bondade e capacidade de ajudar as outras pessoas e se sentir protegido e ter uma rede de apoio. Invista nesses 5 elementos e você vai se sentir mais feliz. Por hoje é isso. Vou passar outros materiais para vocês acompanharem. Nós nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos.